Hello, manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho, para participar do Humanos Radio Show. Tem um recadinho especial para você do Shopping Dela. A gente sabe que um dos temas mais sensíveis quando falamos de maternidade é criar filho, né? E acho que toda mulher passa por isso, toda família, né? Como educar com amor e ao mesmo tempo criar filhos fortes, dar limites. Tá bom? E o Shopping Dela tem um presente especial para todas as mamães. Presta atenção, só. É um presente para as mamães, tá? O Shopping Dela está trazendo a Criciúma uma palestra especial com ela, a psicóloga Daniele Freixo, especialista em educação infantil e suporte familiar. A Dani compartilha com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e compartilha todos esses conteúdos que eu falei para você. O mais bacana é que a palestra é gratuita, dia 17 de maio. Porém, entretanto, você tem que se inscrever, tá bom? No site do shoppingdela.com.br. Dia 17 de maio, 10h30 da manhã, no Cinema do Dela. Pensa que coisa incrível vai ser. Beleza? Então, ó, apresentaço do Shopping Dela pra você, né? Dia 17 de maio, você se inscreve no shoppingdela.com.br, belezaça? E a minha convidada tá aqui, fala mais como da cobra, ela fala mais que o vendedor do descascador ali do centro de Criciúma, do cara que vende o óleo do peixe boi. Ô, mas fala, Deus me livre, rapaz, já tô até louco, mandei ela chegar antes, eu tô louco aqui já, né? Ela é mentora, é vendedora, a vida inteira vendedora, né? Uma figuraça, né, cara? Tem um carinho gigantesco por um tal de Enzo aí, um carinho gigantesco por esse cara. Parece que tá com ela tava falando há 20 anos, né? Só de casado. Eu tenho o prazer de receber Andressa Scaini. Dessa, prazer de receber, tudo bem? Imagina, o prazer é todo meu. Ótimo, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Tô bem feliz, nervosa, mas feliz. Ah, que nervosa. Vendedor não fica nervoso, vendedor não tem essa daí. Você tava contando histórias pra mim incríveis. E como é que você se tornou vendedora, né? Você hoje é mentora, você trabalha com isso, o que você faz hoje na parte de vendas? Hoje eu trabalho com um propósito, na verdade. Hoje eu trabalho diretamente não é ensinando, mas é contribuindo com a minha experiência para vendedores que querem fazer além de uma simples venda, ter conexão. Eu trabalho muito com a parte de conexão, atendimento. Tá. Eu trabalho com a mentoria própria para isso, para vendas com conexão. Tá, mas os vendedores te contratam? Isso, é através do online, né? Tá, mas sozinho, se eu sou vendedor, quero individual. Individual. Gente... Eu faço mentoria individual, mas agora também eu tô com um projeto novo que eu comecei em outubro do ano passado como consultora e também faço consultoria de empresas para a parte comercial. Consultor é bom, né? Consultor chega, dá opinião, vira as costas e vai embora. Não mas é bom, assim. Não é bem assim, não. Consultor não é assim. Não dá resultado pra te ver. O bicho pega. Não, o bicho pega. Assim, eu comecei o ano passado com umas empresas, agora já, assim, é claro que é um trabalho novo, estamos começando, mas eu tô bem contente, assim, com as empresas, tá dando resultado, isso que é o mais legal de tudo. Eu trabalho mais na área comercial, faz a estratégia, montamos na verdade, eu sempre brinco dizendo que eu sou meio que um remédio, assim, a gente tem o problema, faz o tratamento e cura. E aí eu trabalho essa parte mais detalhada da empresa, que é a parte principal, que é o comercial, né? Tá, mas você tava falando pra mim que a sua história com vendas começa aos 13 anos. 13 anos. Quando você queria comprar uma bota. Isso. Você vai ter que resumir, porque só tem uma hora do programa. Não, então, se eu começar, do jeito que eu falo mesmo, porque se um vendedor não falar, deixa as tuas mãos quietas aí que tá sendo, não consigo. Tu vai ficar batendo, vai sair no ar. Tá bom, desculpa. Eu te falei batendo. Que esse é o problema meu, eu falar com as mãos. Tá, né? mas vamos lá. Há 13 anos você queria comprar uma bota. Isso, como é que foi? A minha área, minha parte comercial, ela entra com 13 anos de idade, sim. Quando eu chego em casa chorando, aos prantos com meu pai, pedindo uma bota, né? Que eu vi na antiga M Silva, que quem é morador de Criciúma e que tem a mesma idade vai lembrar onde ficava a M Silva. E nessa data, imagina, a gente vem de família bem humilde, a gente não tinha dinheiro sobrando para as coisas. Meu pai falou: olha, então tá bom, tu quer comprar bota, eu vou resolver tua vida e bota para trabalhar com 13 anos de idade. E aí eu fui trabalhar no Rafael Zanetti, que era ali no bairro Pinheirinho, que é meu tio, né? E ele deu oportunidade, ela na verdade me botou como telefonista para trabalhar. E foi o que eu te falei naquele momento ali. Foi meu primeiro salário, eu não ganhei a bota, né? Eu tive que trabalhar para conseguir. E aí, quando eu recebo o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu faço é comprar a bota.
E aí eu virei uma gozação, porque aquela bota eu andei em inverno, eu andei em verão, eu andei. Apodreceu no pé. A bota, se tu pedir pra mim, Andressa, descreve a bota, eu descrevo a bota exatamente como ela era, porque até hoje eu lembro daquele momento, assim, né? Aquela bota de borracha, ela ia pra frente, assim, quando eu caminhava, de tão velha que ela já tava. Enfim, eu usei muito aquela bota. E eu virei piada na empresa, porque era muito calor e eu com a bota. Era muito frio, eu com a bota. Então todo mundo ria. Mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, realmente foi eu ir trabalhar com 13 anos, porque ali eu não fui trabalhar em vendas, eu fui trabalhar como telefonista. E, né, quem é mais ou menos a minha idade também lembra que era um telefone aquele de botão. E aí eu trabalhei ali, fiquei 2 meses trabalhando como telefonista, só que logo meu tio percebeu que eu podia ir além. E aí eu comecei a gostar disso, de trabalhar fora. Era uma menina, não tinha dinheiro, e ali comecei a receber o meu salário. Na verdade, seu tio viu assim, dá pra ganhar dinheiro com essa menina. Essa guria vai dar alguma coisa na vida. Dá pra ganhar dinheiro, vai. E aí me botou no crediário. E aí essa é uma parte que eu até não cheguei a comentar. Pô. E eu fui trabalhar no crediário antes de trabalhar em vendas. Tá, mas você liberava crediário? Liberava crediário. Tá, mas como é que liberava crediário? Na época a gente fazia consulta via telefone. 1996. Tá, tudo telefone. Telefone, tu ligava pro SPC, pedia autorização, tava limpo, tu liberava o crediário. E aí ali nós liberava, era eu e a Marga, minha... Caraca. Eu sempre falo que ela é uma pessoa assim que foi incrível na minha vida, foi uma das minhas mentoras, eu acho que foi ela. E ela me ensinou tudo do crediário. Então, mas como é que você dizia não pra pessoa? Por dizer sim é muito bonito e dizer não. Eu não me lembro, assim, mas eu lembro que era não tinha essa, sabe? Felizmente não dá. Felizmente não dá e não liberava. Só que, como era uma loja muito familiar, assim, todo mundo se conhecia muito e tal, às vezes estava até no Serasa e era liberado, assim, sabe? O patrão já dizia, não, esse aí pode vender, pode fazer na caneta. E aí liberava, assim. Depois é que ficou mais profissional, mas na época era mais assina promissória, deixa aqui e assim ia. E ali eu fiquei no Rafael por 7 anos. Só que nesse período, quando eu fiquei... Na verdade, até, assim, um período, como eu te falei, ele trabalhando ali dentro, só que depois eu queria trabalhar em vendas. Eu queria trabalhar em vendas. Que era o meu sonho, trabalhar lá dentro vendendo material de construção. E aí eu comecei a pedir, não me deixava. Imagina, uma menina trabalhando em vendas, quem que ia comprar? Nem o pintor, o consultor naquela época. Nós estamos falando de 96, eles nem olhavam pra mim, né? E aí... Nesse período, eu disse, tia Fel, deixa eu trabalhar na rua. Eu vou fazer meus clientes e vou trazer esse cliente pra dentro da loja, porque ninguém quer comprar comigo. E aí o tia Fel me deu essa oportunidade. Disse, olha, vou te dar uma... Eu não lembro o nome daquele carro, que é aquela 147 de caçambinha. Ah, não lembro, 147. É um carro bem antigo. E aí ele disse, então vai, porque eu dirijo desde os 11 anos. Isso foi coisa da minha mãe e o... Fiat City tem aqui, ó, meu Deus. Não sei. Picape, meu, 147 picape, isso aqui, eu não sei o nome disso aqui. Sei lá, era um 147 com caçamba. Tá, vai. Se pedir pro Enzo, ele sabe o nome. Picape e aí... Picape City, meu Jesus amado. É antigo, tá. É antigo. Isso aí revelando a minha idade sem dó, né? E aí eu pego essa caminhonete e saio pra começar a trabalhar. E aí comecei pra estrada mesmo, pra rua. E eu me lembro que meus clientes começaram no Rio Mãe, né? Que daí eu ia lá pra que lá, hoje o Rio Mãe é muito grande, mas na época não era tudo aquilo. Não tinha nada, tudo mato. E desço lá pelo Laranjinha, e começa Metropol, e começa aí, só que eu começo a pegar obra pequenininha, de 2, 3 tijolos, parava na frente, oferecia pro mestre de obra e tal. Tá, mas o mestre de obra te recebia bem? Como é que era? Porque no começo, pô, uma menina oferecendo material de construção. Assim, se eu te falar exatamente como era, eu não me lembro. Mas sei lá como que era, né? Eu lembro que eu vendia, né? Que eu chegava e eu vendia. E aí eles diziam, não, então vai lá e busca tantos cimento, tantas argamassa e tanto. E eu ia na loja e pegava e levava. Ficava fazendo volta, ia e voltava. Eu ficava o dia inteiro. Eu adorava aquilo, adorava a venda externa, adorava, como eu gosto hoje, né? A venda externa. E ali eu começo, assim, apaixonada e a oportunidade veio do Rafael, né? Que ele acreditou, imagina. Ele não acreditou, ele era mais louco do que eu, porque ele pagou pra ver, né? Pagou pra ver. Ele tem casa lá na praia, a gente veraneia em Ilhas, então é do lado da casa. E aí, de vez em quando esse dia nós tava conversando e eu contei essa história, ele disse, meu Deus, eu não tinha juízo. Ele disse, eu não tenho juízo. Muito louco, né? Eu disse, ninguém tinha, né? Agora, na época podia fazer o quê? Hoje, se tu pega uma criança Tá louco. Já cadeia, não, dirigir com 14 anos por aí. E dirigia, tá? Com o caminhão cheio, com a caçamba cheia de cimento, parava na frente das obras, eu me lembro de cano de metro passando da caçamba, tinha que ir 10, que nem podia, amarrada, e eu ia entregar, e tinha que cuidar pra ver se eu não ia bater, porque o cano passava, e eu ia, na cara e coragem. E ali eu comecei a conhecer os mestres de obra, que era dos construtor grandes da cidade da época.
E ali eu peguei os mestres de obra da época do Mano, na época do Valmor. E aí eu conheci o seu Vilmar Casagrande, que foi uma das histórias que eu mais acho legal, foi quando eu conheci o seu Vilmar, porque eu fui entregar, quando eu fui passar numa obra dele, não sabia que era dele, parei na frente para oferecer, o mestre de obra e disse, olha, traz isso aqui pra mim, me entrega lá um monte de folha escrito à mão, porque na época não era digitado no computador, era à mão, né? Eles iam anotando o que eles iam querendo, depois eles iam na loja e pegavam tudo, porque não tinha telefone. Tinha telefone só pra dizer, olha, entrega aqui. E aí eu pego essa 4, 5 folhas, cheguei no Rafael e fiquei apavorada, porque até então eu vendia 3 cimento, 4 cimento, um pouquinho valor. Só que ali era 4 folhas cheias de coisa. E aí cheguei lá e aí ele me entrega o cartão, não sabia quem era o seu Vilmar, nem imaginava que era, mas na época ele já era forte, isso nós estamos falando lá de, 96, 97. E aí cheguei, quando o tio Rafael olhou e disse, mas encosta o caminhão agora e manda entregar. Aí eu falei, mas tio Rafael, não peguei a assinatura, não? Manda entregar porque eu conheço o homem. E aí mandamos entregar e ali começou, imagina, ele ficou, o seu Vilmar depois só ligava e pedia pra entregar e aí comecei a ter mais contato com os construtores, com os donos, né? As vendas já eram maiores, já começou a vender grandão. Não, daí eu já comecei com vende grande, daí já me achei a vendedora, né? Pegando ali. Mas continuei na rua ainda, daí e esse trabalho eu continuei fazendo eu acho que eu não me lembro se eu fiquei 1 ano ou não deu 1 ano, mas enfim, fiquei bastante tempo ali andando. E aí depois disso eu vim pra dentro da loja. Daí o tio Rafael aceitou eu ficar na loja vendendo materiais de construção dentro da loja, porque daí ele viu que eu podia fazer, daí eu já tinha bastante cliente, aí eu já comecei a criar mais confiança, porque daí já entendia mais a mercadoria, enfim. Daí ali começou a minha vida. Ó, a Jana tá te mandando um abraço, mana, a Jana Darós, mano, eu tô amando essa entrevista material de construção, fala pra ela que eu sou do grupo Sorato. Manda um beijo. Linda, é verdade. Manda um beijão pra você. Outro. Bom demais, tá, olha aqui, mas deu uma hora você falou que não queria mais, agora deixa eu entender, aí você queria vender carro. Aí eu vejo uma propaganda na televisão, da Foralto. Tá, mas pedindo vendedor? Não, uma propaganda de carro. Ah, de carro? Do Ford K. Não me lembro direito de como que era a propaganda, mas eu lembro que era do Ford K. Tá. E disse, vou vender carro. Porque o meu pai tinha oficina mecânica e uma das coisas que eu mais queria trabalhar era com carro. Mas como eu te falei na época, imagina uma criança trabalhar com carro, o pai não deixava nem chegar perto. Nem encosta disso. Nem. Eu só ia no máximo lá na oficina e voltava, pra não deixar nem ficar lá por causa do quê? Dos posters. Ah, tem uma putaria. A oficina mecânica era cheio de pôster. Não, pôster, uma loucurada, né? Mas eu gostava monte de mas eu gostava de uma Não, e aonde o pai lavava a mão com a gasolina, era numa salinha, daquilo lá não tinha espaço pra parede. Era só pôster? Era só pôster. Não sei o que ele achava graça naquilo, mas enfim. É o homem. Não tenta entender o homem. Não. Pra eles é não legal. Precisa discutir sobre isso. É bem legal. Todo homem gosta. Eu, na época, olhava aquela mulherada toda e dizia, Jesus, nem entendia porque que elas estavam peladas no pôster. E aí, na época, eu fui trabalhar na Foralto por causa disso. E aí, uma das histórias foi essa que eu te falei, que se a Adriana estiver ouvindo, ela vai confirmar a história, o seu Milton também, que eu entro na Foralto eu fui lá e deixei meu currículo, né, pra ser chamada pra uma possível venda de carro. E aí volto pro Rafael para trabalhar, e quando eu volto pro Rafael para trabalhar, no mesmo dia, no final do dia, o seu Milton, me ligaram para ir fazer uma entrevista na Foralto. Aí fui, chego lá, tinha umas 40 mulheres, assim, menina, né? Nós estamos falando do quê? De 90 aí? Nós estamos falando de 2000. 2000 já. 2000 já. Tá. E aí, em 2000, aí quando eu tô chegando lá na entrevista, imagina, a sala de reunião, cheia de gente. E aí, a mão mexendo. A mão mexendo. Tá. E aí, a mesa bem comprida, cheia de moças ali fazendo entrevista. Quando o Scapini fala, quero pra ser recepcionista de oficina e tal. Levantei a mão e disse, quero ir embora. Aí ele, não, mas por quê? Vamos conversar. Eu falei, não, eu vou embora. Mas foi muito sem pretensão, porque realmente eu não queria como recepcionista, eu queria de vendedora de carro. E eu achei que a entrevista era pra isso. Aí quando a Adriana e o Scapini falam, não, vamos conversar, então espera aí que a gente vai conversar. Eu falei, olha, não posso demorar, tô trabalhando, daqui a pouco eu perco meu emprego lá e fico aqui, né? De boba aqui também. De boba. E aí desci as escadas e fiquei na recepção esperando que eles iam chamar o seu Milton. Aí quando o seu Milton chega... Seu Milton Carvalho. Seu Milton Carvalho. É meu outro grande mentor, né? Figuraça, e aí, né? Esse é uma figuraça. Seu Milton, assim, ele, na verdade, ele foi uma das pessoas que... Ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Eu não acreditava tanto e ele acreditava. E eu devo uma eterna gratidão, eu sempre falo isso pra ele quando eu encontro, que ele foi um dos meus grandes mentores de vendas, assim. Se não fosse o seu Milton,
eu não teria ficado em vendas, eu teria desistido lá atrás. E aí ele acreditava muito, assim, que eu tinha muito potencial. E aí quando eu trabalho, aí quando eu fico ali, ele vende, aí ele conversa, né, um pouquinho e tal, ele disse, tá bom, eu vou pensar e vou te chamar. Tá. No outro dia de manhã cedo ele já me liga, dizendo, olha, começa segunda. E isso era dias, assim, pra mim começar na segunda. Nossa, daí foi aquele corre, né? Aí tu perguntou salário? Nem perguntei. Tu nem perguntou nada? Não, só sabia que era comissionada. A única coisa que eu sabia é que eu ia ganhar comissão de venda. Tinha algum fixo ou não? Na época tinha. Tá, no Rafael você ganhava comissão ou não? Ganhava comissão e fixo com comissão, mas era... Tá. Micharia. Uma micharia. Tá. E ali eu me lembro que, não, ali o salário era outra coisa, só que era comissionada. E aí, nossa, naquele dia, assim, daí só que tinha uma coisa, né? Só podia trabalhar na Frau se eu tivesse carro próprio. Foi uma das. Tinha que ter carro. E eu não tinha. Só que o Enzo tinha. Agora, se ele estiver escutando, ele vai se achar um máximo, porque essa história ele faz eu contar pra todo mundo. Aí eu pedi o carro dele. Eu disse, olha, eu vou mentir que eu tenho teu carro. Vocês namoravam? Namorava, só namorava. E ele deu o carro pra você? Aí ele deu. Que amor, hein? Tá dizendo? Ele tinha muito interesse nesse relacionamento. Tava investindo. Ele tava investindo. Aí... Ele sabia alguma coisa que ninguém sabia. Só pode. E ele disse, não, fala que o carro é teu e vai. Aí eu menti. Isso foi uma das coisas do currículo que eu botei que eu tinha carro. Mas Você era mentiu. mentira. Quem nunca mentiu? Quem nunca, né? No emprego. Quem nunca, né? Pra conseguir uma vaga onde eu queria trabalhar. Ninguém. E aí daí ele disse, não, então tá. E isso eu me disse, olha, começa a segunda. Só que uma das coisas que me aconteceram foi isso. Como que eu vou trabalhar a segunda se me assaltaram na sexta-feira e roubaram tudo? Né? Roubaram o documento, chave de carro. Tudo roubaram. Tudo roubaram. A chave do carro, inclusive. Inclusive, a chave do carro que tava que dentro. Você fez a chave do carro? Aí na época tinha Turim. Aí o Enzo tinha seguro, era um Fiat Uno. Meu Deus. Eu liguei pra Turim, a Turim guinchou o carro pra... Loucura. Não, foi um transtorno. O caos, né, desse? O caos. Aí fui trabalhar de ônibus. E fui trabalhar de ônibus. Porque daí eles tiveram que fazer uma segunda chave do carro, só que era codificado, na época não era muita coisa, porque era um Fiat Uno moderno e tal. Eu me lembro que eu fui trabalhar 2 dias sem carro. Ainda fui trabalhar sem carro. E aí trabalhei segunda e terça sem carro, e aí pra quarta-feira eu apareci com o carro. E aí, daí contei que eu tinha perdido a chave, nunca, né? Nem sob tortura, eu falei que eu tinha sido assaltada, porque ali tinham roubado minha carteira de motorista. Meu Deus. E aí tive que enrolar muito, assim, né? E uma das histórias que eu ia começar a te contar foi essa, né? Que eu acho que hoje eles vão descobrir o que eu aprontei. Foi na época da Foralta e caí pra vendas e tal. Adorava vender carro. E uma das coisas que eu vendi foi eu fui trabalhar no Criciúma Shopping. Tá. E na época eu vendi um carro para um casal de Orleans, bem conhecido e tal. Que acho que se eles estiverem escutando, eles vão lembrar também dessa história. E aí eu vendi o carro para eles, só que ele pediu para entregar o carro em Orleans. Em Orleans. E na época era um carro zero, era o Focus, que recém tinha lançado. 2001, era lançamento, 2001, hatch, lindo. Cheio de todo bar. Não, e aí eu disse, agora, né, vou rodando com o carro, a polícia vai me parar. E eles tinham um Gol GTS rebaixado, mas o carro era fechado na preta, rebaixado, socado no chão. Você ia trazer o quê? Eu ia voltar com o Gol. Eu ia voltar com esse Gol. Bem malaca, né? Bem, sem documento, né? Pensando, vou ir sem documento, vou voltar sem documento, tô ferrada na ida e na volta. E aí fui, só que Orleans, na descida de Orleans, sabe que sempre tem blitz, né? Aquela descidinha ali. Você já tinha o quê? Quantos anos ali? Já era de maior? Já. Não, ali já tinha carteira de motorista. Não, pelo menos isso eu já tava mais recente. Não era igual a transgressão como o Rafael Zanetti. Não. Tá. Não, ali eu já... Tá. Só que não tinha documento porque tinha sido assaltado. E aí vou entregar esse carro, mano. E vou entregar em Orleans esse carro. Fui dirigindo e pedindo a Deus. Na cara e coragem. Se tem uma coisa quando a gente tem pouca idade, é a tal da coragem, né? Que alguns chamam de inconsequência, né? Não, é coragem, porque isso não era nem consequência, isso aí era totalmente corajosa de levar uma... Vambora. E aí, chego eu na descida de Orleans, dou de cara com a Blitz. Eu com aquele Focus modelo novo, sem placa. Nossa. Sem placa, sem documento. Tudo. Tô te falando de verdade. Desço ali, o motorista me manda eu parar. O policial, desculpa. Manda eu estacionar e veio. Só que na hora... É Deus, né? Porque nessas horas eu sempre digo que Deus sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E naquela hora ele estava mais ainda. Me veio o estado. Eu vou dizer de novo, né? Se tu lembra das coisas, mas bora lá. Lembra como era a propaganda do Focus quando foi lançada? Era um gato preto, que o olho ia brilhando, uma imagem preta. Não lembro. Tá bom. Tu sempre tá fazendo questão que eu sou mais velha. Tá. E aí aí o Focus, a propaganda do Focus era essa, tipo, aí abrindo e aquele era uma pantera preta, não me lembro se era um gato preto, sei lá. Mas a propaganda era muito assim chocante na época do lançamento do Focus.
E quando eu tô descendo, o policial veio perto de mim e começou em vez de ele pedir o documento, ele me deu uma brecha. E vendedor é vendedor, né? Tá. Quando ele pede, diz assim, esse aqui é aquele carro novo? Nossa, na hora veio o espírito vendedor. Eu falei, claro, esse aqui é aquele carro daquela... Eu falei, não, peraí. Aí na hora eu falei assim... Vem ver. Não, eu falei assim, não, espera aí, o senhor também vai me parar por causa do carro, né? Aí ele, por que já te pararam? Eu falei, já lá em Cocal pararam porque vira o carro que é da propaganda. Na hora. Aí ele... É mesmo, ô fulano. Aí ele chamou o homem, vem aqui, esse aqui é aquele carro da propaganda que tá passando. E aí eu desci do carro e mostrei o carro, liguei o faro, o carro era lindo, né? Era lançamento. E o coração aqui, né? Se esse homem me pede documento. Eu lembro do painel, tinha um corte no painel, lindíssimo. Não, o Focus quando foi lançamento era maravilhoso. Era muito modernidade pra um carro só. E aí mostrei o carro e conversei, tal, e fiz assim, mano. Peraí que eu vou pegar meu documento. Que documento? Deixa que eu vou pegar meu documento. Ele falou, capaz, não precisa, imagina, tu vai entregar. Aí falei que eu ia entregar e o Adriano, o cliente que eu fui vender lá, ele era muito famoso, ele era muito conhecido em Orleans, porque eles eram da Zomer ali, né, na época da loja. E aí eu falei, olha, tem uma coisa, vou voltar com o carro dele. Aí ele, que carro que ele tem? Eu falei, é um Gol GTS rebaixado. Falei tudo a característica, porque o que eu pensei? Vocês não para na volta. Com essa aí ele, né? tu vai dizer que tu pegou aquele carro. E aí comecei a falar do carro, o valor que eu tinha pago, comecei a conversar. Aí ele falou, não te preocupa, quando tu chegar na volta, tu só dá um pisca que eu deixo tu passar. Falei, Senhor, obrigado. Passei, fui embora, entreguei o carro, cheguei lá tremendo que nem uma vara verde e contei essa história pra eles, morreram de rir na época, né? Aí eles disseram, Andresa, e agora? Não, Andresa, senta aí, espera um pouco pra passar a blitz, depois você vai embora. E aí fiquei, entreguei o carro, e volto com o Gol. Só que daí não tinha mais blitz, vim embora tranquila, cheguei na Foral, entreguei o Gol, mas nunca contei essa história pra ninguém, porque eu fiquei com medo de ser demitida, porque eles não sabiam que eu tava sem documento. Eu não contei pra ninguém. Tá, você ficou quanto tempo sem documento? Eu fiquei um mês e pouco sem documento, um mês e pouco. Porque daí eu tinha que pegar folga pra fazer a carteira. E aí, como que eu ia pedir folga se eu recém tava começando a trabalhar? Meu Jesus, cara. Olha, consequência. Tá, mas é a coragem que você fala, né? Odessa, mas tudo isso, você foi pra Foralta, aí você saiu da Foralta? Saí da Foralta. Como é que foi? Aí ali na Foralta eu entrei no final de 2001. Aí comecei em 2000, depois fiquei até 2007. Eu fiquei na Foralto. Aí pedi demissão e fui trabalhar aí eu abri uma loja de calçados. Aí eu tive uma experiência empresarial. Como é que foi essa experiência? Terrível. Terrível. Sério que tu quer que eu fale disso? Ainda bem que eu não choro mais. Não, vai. Você chorou não, muito, na verdade não foi terrível. Eu sempre falo, principalmente para minhas mentoradas, que foi o melhor ano da minha vida, porque foi o melhor ano de experiência que eu tive. Só um pouquinho. O melhor ano da sua vida foi o ano que você faliu. Fali, exatamente. Ali eu criei muita experiência de muita coisa. Assim, eu tive noção de muita coisa que eu não tinha, que eu achava que era só vender aquilo que a gente era apaixonado, que eu amava sapato, amava aquela coisa toda. Achava que abrindo uma loja eu ia estourar. Em vez não foi nada disso, foi totalmente o inverso. A loja, pra te ter uma ideia, as pessoas entravam e perguntavam quando que eu ia fechar. Assim foi, né? Era assim. Sei lá, acho que ela tinha cara de derrotada. Aquela minha loja era linda, por sinal. E eu tenho certeza que tem muita gente ainda que tem sapato daquela época. De tanto que eu cuidava, assim, sabe? Do material que eu comprava, do que eu colocava. E, sei lá, acho que eu olhava pra minha cara e dizia, essa guria não tem cara de dona, né? De dona de nada, pô. Então, manda tirar a dona. Mas falei por quê? Eu não sabia administrar. Nada. Eu sabia vender. Você negócio era vender? Meu negócio era vender. Cobrar? Eu gostava de vender. Nada. Horrível. Eu morria de vergonha de cobrar. É mesmo? Eu morri. Tanto é que... Mas tem uma máxima, né? Que eu sei que você ensina na sua mentoria. Quem vende não cobra. Quem vende não cobra. Pra mim, esse é o maior desafio do vendedor. O vendedor que cobra, ele se destrói, né? O vendedor não sabe cobrar. Isso eu tirei... Na verdade, eu caí pra mentoria porque uma das coisas que as minhas clientes dizem... Que, né, eu fui representante de semijoia por 7 anos, né? Agora, esses últimos anos eu tava trabalhando com semijoia. E a maior dificuldade das minhas clientes, não as lojistas, as que tem loja, porque daí tem funcionário, tem, né? Mas essas que trabalham por conta, a maior dificuldade delas é essa. Elas não conseguem dizer não para vender no crediário, né, na parcelamento, mas também não conseguem depois cobrar. E aí tem muitas que têm vergonha, sabe? E isso foi uma das coisas que eu aprendi quando eu tinha loja. Eu tinha muita vergonha. Mas vergonha por quê? Não sei. Não sei, assim, é uma coisa que trava a gente, é uma coisa que faz parte, né? É o que eu falo sempre, faz parte tu cobrar. Porque se tu tá comprando, tá devendo, tem que cobrar, faz parte. E tem uma coisa que você aprendeu, né? Só se ofende o velhaco, no velhaco se ofende. Se ofende.
E ele se ofende de um jeito que às vezes trava o vendedor. De tanto que se ofende. De tanto que se ofende. É uma dor pessoal, o velhaco, né? O velhaco ele leva pro coração. Você tá achando que eu não vou te pagar, né? E ele diz, olha, eu nunca mais vou te indicar pra ninguém, eu vou acabar contigo, quem me perguntar. O velhaco. Não, e isso trava o vendedor. Isso trava o vendedor também, sabe? Porque eu já tive situações de cliente que tipo, vergonha de pedir pra não ouvir aquilo que tinha ouvido antes, sabe? Andres, eu não consigo, porque vai que ele me fala isso de novo. Aí digo, mas gente, tem que tentar, como é que tu vai fazer, como é que você sobrevive sem cobrar? Só então, pra mim, quando você pessoaliza as coisas, é por isso que você não consegue. Você tira o negócio, né? Você pessoaliza. Vira uma relação muito pessoal com o vendedor. Mas a venda hoje, mano, ela é tão, assim, quando tu faz, uma das minhas coisas que eu sempre bato na tecla de vendas é justamente isso, é humanizar e é ter conexão. E é onde outro lado também fica pesado essa situação da cobrança, porque tu não consegue mais vender se tu não tiver conexão. Tu não consegue mais vender se tu não tiver envolvido, se tu não for empático com o teu cliente, se tu não tiver tudo isso com o teu cliente, tu também não consegue vender. E aí cria o outro lado da relação, é como tu vai cobrar. Por isso que tem que ter 2 setores. Tem que ter 2 setores, alguém para vender e alguém para cobrar. Tem que ser dividido. Não adianta. Tu não consegue vender sem criar conexão e né? Tu não consegue cobrar porque tu já tem conexão. Então tem que separar. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber essa figura comigo aqui, né? Ela vai sair daqui e ela vai vender o óleo do peixe-boi ali no centro. Que fala mais do que chamar. Nossa senhora, fala mais que o homem da cobra. Tô até louco já volto aqui no Manos Radio Show. Andresa Scaini comigo aqui, mentora. Depois a gente vai falar de dicas de venda pra você que tá aí. Na volta a gente só vai falar disso, a gente já volta, vai. O Manos Radio Show, voltamos aqui na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. Aqui na 92, ela tá aqui comigo, estrategista comercial, mentora de vendas, Andresa Scaini. Tem áudio pra você, vamos soltar aqui, vamos ver se você vai ouvir. Vamos ver, cadê o áudio aqui? Levanta o dedo porque aí fala. Olha lá, vamos ver. Mano, meu amigo, boa tarde. Levanta o dedo porque aí fala mais do que o homem da cobra. Será? Olha, ó. Que dá espaço. Olha aí, o maridão mandou um beijo pra você. Tá ouvindo. Tá, um abraço pro Enzo. Andresa, vem cá. Bom, a vida te trouxe, né, pra mentoria, pra consultoria. E hoje você ajuda, ensina pessoas a se tornarem vendedores melhores. Isso. Resumo da história é essa. Essa. Tá, você tava falando de conexão, adoro isso, né? Uhum. Qual é o limite da conexão entre o vendedor e o cliente? Quando é que o cliente tem que parar de estabelecer essa conexão, sabe? Porque às vezes a conexão ela vira muito pessoal e para mim isso é perigoso também. Ele é uma, como é que eu vou te falar? Ele é um fio. Quem tem que ter essa disciplina é o vendedor. É o vendedor, não é o cliente. Porque o cliente, eu sempre digo assim, todas as minhas clientes desse Semijoia, quando eu trabalhei ali por 7 anos na representação, todas viram cliente, amigas, todas. Tão íntimas ao ponto de eu perdi clientes porque eu não fui na UTI ver a mãe de uma, assim, nesse nível. Então eu entendi que quem tem que estabelecer limites é nós, é o vendedor, não o cliente. Pro cliente, ele quer o quê? Ele quer se sentir pertencente, é isso. O cliente, quando tu vai vender, ele tem que se sentir pertencente a alguma coisa, a algo, alguma coisa que ele compra, alguma coisa que ele tá precisando, e o vendedor é que tem que ter esse limite. Mas como que eu tenho esse limite? E aí? Tu tem que viver, tu tem que entender, porque cada cliente é diferente um do outro. Por exemplo, tem cliente que ele te dá espaço, muito espaço pra te ir mais além. Claro, isso eu tô falando de relacionamento de comercial. Ele te dá espaço pra te ir muito mais além de ter esse relacionamento, olha, vem jantar na minha casa, vou fazer churrasco, tal. Hoje em dia, o vendedor tem que se posicionar como um vendedor, tendo relacionamento sem ser evasivo. E ele tem que estabelecer limite. Vendedor, quando ele tá pronto, ele sabe onde ele para. Ele sabe. E é isso que eu treino. É saber aonde parar. Cada cliente é diferente. Eu não consigo te dar uma fórmula. Tá, mas olha, tem uma coisa também. Perder uma venda não significa que você é um mau vendedor. Não. Às vezes o concorrente tem que ter o cliente, não tu. Isso aí é fato. É o concorrente que tem que ter aquele cliente, não tu. Então, quando tu tá tendo, claro, nem sempre o bom vendedor é aquele que recebe sim de tudo.
Não é. Até porque tu primeiro recebe vários nãos pra ter um sim. A taxa de conversão de vendedor, Meu quando Deus. é muito boa, é 5%. 7%, tá louco? Estatisticamente Não, tá louco. é 7%. Não, 7%. Quando o cara fala que tem 10, 15%, eu falo, tu é um mestre. Não tem. Não, pô, tem, muito não difícil, consegue. Sabe cara. por quê? Vou te falar de rede social hoje, do Instagram, dessas redes sociais que vendem por ali. Hoje, pra ti ir pra uma loja física, é praticamente assim, ó, 5% do cliente vai na loja física. Hoje ele não vai mais. Ele espera que tu mande. Ele não vai lá na loja. É muito poucos clientes que vão. Quando esse cliente chega aí na tua loja, é isso que eu sempre falo. Por exemplo, eu tô fazendo uma consultoria numa empresa, numa loja que ela é comercial. Qual é a nossa maior dificuldade? É trazer o cliente até a loja. É esse período, é esse ponto de trazer o cliente até a loja. Por quê? Porque hoje ele não vai mais. Ele compra pela internet, ele compra pelo Mercado Livre, ele compra pelas várias redes aí que tem pra vender. Então, por que ele vai na tua loja? Por quê? Qual é a diferença de ele ir na tua loja se ele pode comprar online? Tem cliente, por exemplo, que ele não gosta nem que tu pede o nome. Se tu vai numa loja, sabe essas coisas de CPF? Tem muito cliente que detesta isso. Eu fiz uma odeio. pesquisa. Eu odeio quando eu vou num lugar, eu quero monte. comprar, eu assim, só passo o cartão. Deu. Pra que meu CPF se eu não quero fazer cadastro? Só passo o cartão. Exatamente. Pô, isso... Qual é a dificuldade hoje da loja física? É essa. É tu trazer o teu cliente até a loja. Eles não vão mais, não querem mais ir, não tem mais paciência de ir. Então, quando ele vai, quando eu te falei ali, né, naquele primeiro momento, a conexão, a empatia, isso tudo, porque é esse vínculo que tem que criar com o cliente pra ele vir até a tua Pode loja. saber que eu não gosto nem que o vendedor me leve até na porta com a mercadoria A na mão. bolsinha? Eu assim, não, me dá aqui, vai, eu quero ir embora. Mas quero tu não é ficar único, tá? Tu não é único. Tem cliente que pega essa coisa do CPF que já perdeu venda. Tem loja que já perdeu venda, largou tudo e foi embora. Porque, vou dar CPF, daqui a pouco vai querer mais. Não quero mais, vou embora. E vira as costas, sai. Eu conto a história. Uma vez tinha um cara, um maluco que veio aqui falar de hambúrguer e tal, vai, compra o meu hambúrguer. Tal. Beleza. Eu fiquei 10 minutos tentando me cadastrar pra comprar um hambúrguer. Só, velho, pelo amor de Deus, tá vendendo um hambúrguer. Você não tá vendendo joia, não tá vendendo ouro. Pô, hambúrguer, você tá com medo que eu vou te dar um calote no hambúrguer? Pô, o cara só faltou pedir tipo sanguíneo. Jesus amado. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, mas na verdade esse tipo de cadastro, não sei ele, mas é pra te ter a rede de clientes, o teu CPD ali, né? Pra ter o controle, pra te ter cadastro de cliente, pra te fazer tudo isso. Só que hoje ninguém mais tem tempo e nem saco. Cadastro só funciona pra mim com recompensa. Se eu ganhar alguma coisa. Me dá alguma coisa. Exatamente. Mas na verdade, assim, hoje em dia, quando o cliente traz, vou te falar essa experiência dessa loja. Ela tem a gente tem a maior dificuldade de trazer cliente dentro da loja dela, sendo que é uma loja física, é bem estruturada, tem estacionamento, tudo. Mas o cliente não vai, não tem esse hábito. Qual é a saída? Qual é a saída para isso? Se ela vende pela loja física, ela não tem e-commerce, só. Qual que é a saída? Te pergunto. Qual? Se ela, sabe, tem tudo ali, tem estacionamento, tem loja, tem marcas boas, é grife, é tudo. Qual que é a saída? É o WhatsApp. É a venda pelo celular. Aí tu tem que treinar quem? Uma equipe que treine celular, que saiba ser efetivo na venda do celular, que não enche de salame, ali de linguiça pra só completar uma venda. Não, mas que seja, sabe, efetivo. Qual é a dificuldade hoje? É treinar essa equipe pra ser efetivo no celular, que às vezes a gente sai efetivo na venda no olho a olho, no tete a tete. E aí a gente treina quem? Essa turma pra trazer o cliente não precisa mais vir. Aí é isso que eu bato na tecla com ela. O cliente não vai mais vir. A gente vai ter que ir. A gente vai ter que ir no cliente. E como? Através do WhatsApp. E ficando em cima dele, passando mensagem e ali trabalhando todo esse lado para o cliente também acostumar. Porque também tem cliente que também não gosta. Sabe? É tudo muito, assim, hoje em dia a venda ela é muito complexa, sabe? Tudo tu tem que ter limite. É que você tem muito canal, limite. né? Você tem muito canal de venda. Exato. Hoje é muito fácil. Se tu pensar agora em comprar alguma coisa, tu sai pra comprar ou tu pede pelo celular? Tem outra, né? Tem player que me entrega daqui a 1 hora, 2. Exatamente. Se eu estiver num grande centro, dentro de 1 hora eu recebo. Hoje a equipe de vendas, assim, ó, o que a maioria das empresas relatam? Não tem venda, Andrés. A gente não consegue vender. A gente não consegue. Eu tenho uma equipe boa, às vezes um vendedor bom, uma equipe boa, mas não vende. É claro, porque hoje não dá mais pra esperar. Tu não consegue mais ficar sentado atrás de uma mesa esperando o cliente vir. Tu vai ter que ir. E como que a gente vai pro ataque sem ser invasivo? Como que a gente vai treinar uma equipe sem que ela passe do limite? Sem que ela ultrapasse a linha do que é certo e do que é errado? O que é mais difícil ensinar para um vendedor? Porque eu perguntei para você falou para mim assim, não, mano, eu me orgulho de ser vendedor. Eu me orgulho. Você se orgulha, só que eu tenho certeza que mais da metade dos vendedores estão em cargos transitórios. Caíram na venda porque não tinha mais nada. Ai. E daí? O cara que não é vendedor, ele não se orgulha da profissão. Deixa eu te falar uma coisa.
vou te falar que antigamente, lá atrás, tu era vendedor porque não tinha opção, né? Tu não tinha nada pra fazer, tu virou vendedor porque tu não tem nada pra fazer, não sabe fazer outra coisa, vai virar vendedor. Não acredito mais nisso. Eu não acredito. Se tu tá nessa, se quem tá me ouvindo tá nessa fase de achar, eu não gosto de vender, tô aqui porque eu sou obrigada, cai fora. Cai fora. O mercado não tem espaço mais pra ti. Ele não tem espaço pra aquele que pensa, mas eu tô aqui porque eu sou obrigada. Tu não vai vender. Tu não vai vender. Tu vai ficar naquele limite, tu não cresce mais e aquilo ali vai estar. Então, assim, tu cai fora. Porque hoje, pra ti ser um vendedor, hoje tu tem que estar qualificado, tem que estar preparado. Não acredito em venda. É uma das coisas que eu falo, que eu já levei um monte de cacetada no Instagram, que é uma das coisas que eu falo, que eu não acredito em venda motivacional. Não acredito em motivacional. Não acredito nisso, porque motivacional, tu acorda de manhã cheio de gás, energia, porque hoje vai ser o grande dia, hoje eu vou vender horrores. Aí tu abre a geladeira, não tem leite, não tem queijo, não tem pó de café, já estraga o teu dia, já sai chutando tudo, acabou a motivação, não vem mais nada. Agora, eu acredito sim em persistência e disciplina. Ali, tu tem que todo dia fazer a mesma coisa, tu tem que todo dia passar o WhatsApp, tu tem que todo dia entrar em contato com o cliente, tu tem que todo dia passar vídeo, tem que todo dia fazer a mesma coisa. Não adianta querer achar que tu é um vendedor, eu tô aqui, não gosto, você é vendedor, se tu não faz nada, e cada vez tu vai pegando mais ranço, tá? Cada vez você vai pegando mais mais nojo de vender. Exatamente. Por que eu me orgulho de ser vendedora? Porque eu acho que a venda, ela transforma tudo em muito pouco tempo. A venda, ela é inconstante. Tu não consegue ter... Vamos botar... tem lojas que começam o mês vendendo 5 mil. Tá. E termina com 100 mil, 150 mil, 200 mil. Sabe? É isso que é o legal da venda. É quando tu tá envolvido naquilo ali, que tu gosta. Por que eu gosto de vender? Porque a minha vida inteira foi assim. Quando eu entrei em vendas agora de semijoia, que eu fiquei na representação, que eu ficava loja por loja, que eu tive que abrir as lojas também, de porta em porta e tal. O que eu começava no mês? Zero. Sem ajuda de custo, sem nada, do zero. E terminava o mês com 200, 300 mil, batendo em porta, acreditando que eu ia mudar o mercado, mudar a venda. Sabe? É isso que é bom. É isso. Ou tu te apaixona por isso, ou muda de profissão. E outra coisa, né? E quem é que não vende? Vende mais quem oferece mais, né, Dessa? Isso é meio que básico. Básico. Né? E outra coisa, né? Quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Se tu é visto todo dia, se tu estás ali todo dia, presente na vida do teu cliente, sendo constante na vida do teu cliente, quando ele for lembrar de comprar qualquer coisa, você vai dizer, chama o chato lá que eu quero comprar dele. Tá. É isso. Aí, o que mais eu escuto de vendedor? Eu não gosto de passar muito WhatsApp porque eu fico chato. Eu sou chato, o cliente acha eu chato. Cara, se tu tem que ser chato, vai fazer o quê? Vai dar espaço pra outro, que se tu não vende, outro vende. Sim, a tua vida é essa. A tua vida é essa, tu é vendedor. Claro, tem que ter uma linha tênue, tem que cuidar do que fala, cuidar como vai, mas tem que estar presente. Quem é visto é lembrado, sabe? Quem é visto é lembrado. Eu vou te contar uma história minha, numa das minhas mentorias, que eu, não, antes de dar mentoria, eu já trabalhava com semijoia. Eu tava sentada, eu tinha que abrir uma loja em Bituba e não sabia como abrir. E não conhecia ninguém em Bituba, e tem que bater nas portas, e vendendo semijoia. Eu disse, meu Deus, como? Como que eu vou, né? Já sei, fui pra uma lanchonete. Na lanchonete eu comecei a conversar com a garçonete. Que conhecia todo mundo. E aí eu comecei. Quem é a pessoa que mais conhece? É o garçom, que serve todo dia ali, era um restaurante. E comecei a conversar. Daí eu falei, olha, eu sou representante semijoia, assim. Daí ela queria alguém pra vender. Ela disse, peraí que eu vou chamar a fulana. Ligou. Aí ela chamou uma outra fulana que tava ali e disse, quando é que é o endereço da... A Paula, se estiver me ouvindo, vai lembrar dessa história que eu contei. A Paula, aí ela disse, eu tenho a Paula, tal aqui, tal. Eu disse, então me dá o endereço. Mano, se eu não converso, se eu não crio esse relacionamento, se eu não tenho conexão, eu nunca acharia a Paula. A Paula estava dentro de um prédio, sem placa na rua, numa única salinha com a porta chaveada, que tu tinha que marcar horário para ela atender. Eu nunca ia achar ela na rua. Mesmo batendo de porta em porta, eu nunca ia achar ela. Sim. Tive que criar o quê? É relacionamento, é contato, é conexão, é conversar, sabe? Eu fui chata? Pode ter sido. Mas ela me deu o nome da cliente e virou. E no mesmo dia eu vendi, sei lá, acho que foi 12 mil, 9 mil pra ela. No mesmo dia, sem ela me conhecer. Sem ela me conhecer e por indicação de uma garçonete. Agora tu olha, é isso que eu falo, o vendedor tem que ter isso, essa persistência, tem que ter relacionamento, tem que conversar, e não importa se é o fulano, se é o ciclano, se é o beltrano, não importa, tu tem que conversar, tu tem que sabe, ele tem que saber que é isso que tu faz. Porque tu não vai conseguir vender se ele não saber o que tu faz. E o erro pra mim que todo vendedor comete é o erro do analisar o cliente pela roupa dele. Meu Deus. Isso é terrível. Sabe que eu, com uma das minhas perguntas do Instagram, na caixinha de pergunta, eu perguntei, você já foi julgado quando entrou numa loja? Tá. Nossa, assim, é cada história que tu não acredita, assim, sabe? De gente que foi julgada por entrar, e gente que nunca eu julgaria, mas que foram julgados, de vendedor olhar pra ti,
de cabo a rabo, ver como tu tá vestido, ver como tu tá colocado, pra dizer assim, não sei se eu vou te atender. Eu vou contar um episódio meu, particular, que aconteceu quando eu vendia carro. Assim que eu comecei a vender carro, uns 2, 3 meses, seu Antônio, um velhinho ali da Sangafunda, ele tinha um Fuca marrom, deve ter falecido, porque ele já era muito velhinho na época. Fuca marrom, vai. Fuca marrom, estacionou na frente da Foralto com aquele Fuca. E os vendedores, tudo já macaco velho lá na frente. Quando eu tava sentada na minha mesa, assim, acho que foi em 2001, eu não me lembro bem o ano. Eu tô sentada e aí os vendedores falaram, vai tu, Andresa, vai tu atender, vai tu, imagina, um Fuca marrom, um velhinho, né, chapéu de palha, bermuda, chinela havaiana e uma jaqueta de couro. Não que eu reparei nele, mas eu sabia que ele tava vestido assim. E aí, ele entrou, aquele velhinho mal sabia, né, assim, conversar. E era a época do Escort, modelo novo, branco, assim, era um branco bem lindo que tava na exposição da Foralto. Quando ele entrou, todo mundo correu, os vendedores tudo correu, falou, vai tu, a novata vai atender, a novata atende. Eu falei, enfim, vou atender, né? E fui. Quando o seu Antônio chegou, ele conversou comigo, tal, ele falou, eu queria ver um carro pra mim, tal. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com o Fuca, né? Só pensava nisso, porque o Fuca, como é que eu vou receber o Fuca na troca? E aí, porque valia pouquinho, e eu lá vou saber, o Fuca era novo, novo, marrom brilhando. Aí conversando, era 27 mil reais o Escort. O Escort, um Escort branco, eu acho que ele não tinha arte, tinha só direção, vidro e trava. E aí, 27 mil reais, ele olhou pra mim e falou assim, tá bom. Eu vou ficar com ele, então. Vou lá buscar dinheiro, ele falou. Meu Deus. Aí eu falei, tá bom. Ele abriu o capô do Fuca e cheio de sacola de giasse. Desceu com a sacolinha do giasse, botou, aí levei ele pro... Aí agora que eu olhei aquilo, tipo assim, meu Deus, não tô acreditando nisso. Botei ele pra dentro da sala do escritório, daí começamos a contar, na época era março, contamos o dinheiro dele, 27, ele tinha 30 mil, até devolvemos dinheiro pra ele, na sacolinha do giasse, amarrado, devolveu. Deus, e ele comprou o Scott. Ele demorou 2 semanas pra ir buscar, porque ele tava esperando o filho dele vir dos Estados Unidos, uma coisa assim, pra dirigir o Escort, porque ele não queria dirigir o Escort. Porque ele tava com medo de dirigir, e ele não queria que ninguém levasse, ele queria que o filho viesse buscar. E aí nós esperamos 2 semanas, carro vendido. Vendido ali na loja. Ali na loja, porque os vendedores avaliaram, julgaram quem? Cliente. Na verdade, a venda demorou 10 minutos, né? 10 minutos. Não, foi muito rápido. A venda foi muito rápida, porque ele já sabia o que ele queria. Comprar, e aí, como o dinheiro dele estava dentro do que ele queria gastar, ali, investir naquele momento. Na verdade, ele saiu de casa para comprar o Escort. Exatamente. Aí, o que eu te falo? Esse é o julgamento que o cliente faz, o vendedor faz. Tu vai julgar porque tu não sabe a história do teu cliente. Tu não sabe. Claro, tem muito cliente que entra com salto alto e não pode comprar. E tem muito cliente que entra de rasteira e compra tudo. E outra, né? Tu não pode julgar. O rico mesmo de verdade já não mostra mais ter dinheiro, né? Acabou, eles fazem questão de não mostrar mais. Já foi, por isso que né? não pode mais julgar, sabe? Não pode, e isso é umas coisas que eu sempre falo, assim, na mentoria, é assim, não julgue, porque tu não sabe o tamanho do bolso. Tu não sabe, essa é uma frase que eu sempre falo. Não julga o cliente porque tu não conhece o bolso. Não conhece o bolso, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. Claro que tem muito cliente que já diz na cara ali que não vai comprar, a gente sabe disso, mas também tem muito cliente bom também que vai comprar. Tem cliente de briga, que gosta de brigar. Você pegou muito. Aquele que adora, ele vai comprar, mas ele não quer comprar. Todas as tuas perguntas têm história. Não, mas não é, entendeu? Eu tenho certeza, porque ele não quer comprar, ele quer a briga, ele já comprou. Não, tem cliente que já entra encrencando, Ele né? já quer, mas ele vai comprar, mas ele quer encrenca. Mas o cliente mais chato que existe na face da terra é meu marido. Meu marido é pouco chato pra comprar as coisas. Ele é reinento. Eu sempre uso, uma das coisas dele é que ele, pra deixar tudo no caixa e virar as costas, aí é um já, assim. Ele é mais ou menos, sabe? Calmo, daquele jeito. Ele já diz, não quero, ele vira as costas e sai. Mas por quê? Porque, na verdade, eu já tive uma situação bem constrangida, foi porque eu vendi o carro que era pra amante e a mulher descobriu. E aí eu não sabia. E aí o carro foi entregue na casa da amante e daí o homem chegou, já foi pra me avançar. Nossa, foi um escândalo. Tá, mas por quê? Porque eu não sabia. Ele não orientou? Ele orientou só o seguinte, olha, não quero poupas e darará, só entrega na véspera do Natal lá num guincho assim assado, na casa dela. Eu falei, ok, mas eu pensei que era mulher, era véspera de Natal. E aí no outro dias que seguiram, a mulher descobriu e aí foi pra cima de mim na Foralto, porque que não tinha ligado pra casa dela. E aí ele chegou, mas ele chegou chegando, né, pra cima de mim. Chegou chegando pra cima de mim. Aí ele já disse que a culpa era minha, que eu tinha estragado o casamento, que só foi uma confusão geral. Se não fosse seu Milton na época,
Foi o seu Milton que, calma, não era. Tá, não, mas ele você foi mandou entregar com pompas o carro pra ela. Então, Você achou que era balão e flores e tudo, porque como é que eu vou saber se ele não falou? Se ele tivesse sido claro comigo, talvez eu teria me cuidado, mas ele não falou, ele só falou, olha, quero que entregue lá e na minha cabeça era a mulher dele, porque ela tinha entrado, enfim. Ela foi com ele? Comprou? Não, foi presente mesmo. Burra fui eu, porque eu não vendi um Focus, vendi um Ford Ka. Não, mas tudo bem. Até hoje me culpo. Não, mas porque a venda foi Não, efetivada. porque eu não vendi um Focus pra mulher, né? É verdade, né? A venda foi efetivada. Devia ter sido mais ligeira. Sabe que eu tenho história de venda de um grande amigo meu que eu já contei várias vezes, né? Meu querido amigo Ângelo, ele vendia medicamentos e produtos naturais, essas coisas e tal, e ele atendia o Dr. Fritz. Dr. Fritz era uma entidade que baixava em Floripa que fazia operações espirituais, um médium, ele fazia operações espirituais. E ele falou que precisava bater meta. E ele pegou, sei lá, numa sexta-feira e levou uma encomenda grande pro cara. Disse, ó, eu vim trazer pra ti. Daí o cara assim, mas eu não pedi. Aí ele falou assim, não, tu não. Dr. Fritz me ligou de madrugada e mandou trazer de manhã. Aí disse que o cara olhou, puta merda. E agora? Se eu digo que não, eu vou estragar. Alegar que eu não me desse nenhum. Se eu digo que sim. Aí ele falou, faz o seguinte, tudo bem, esse Dr. Fritz faz coisa, né? Deixa a encomenda aí, mas faz o seguinte, se ele te pedir, tu não traz mais. Conversa comigo antes, porque ele não sabe os controles que eu tenho. Direito. Pô, genial, né? Genial. Pô, genial, né? Esperteza, só que você só vende uma vez também, né? Não, genial. Na verdade, a fama do mau vendedor, ele ficou, assim, sabe que é por causa de umas coisas muito loucas, né? Que tem vendedor que, meu Deus, genial, pra né? mim é genial. Não, eu tenho vendedor que é a palavra mais feia que existe, é os picareta mesmo, que não querem nem saber, né? E na verdade foi muita fama, né, do vendedor. Por que tu acha, quando eu digo assim que eu tenho orgulho de ser vendedora? Tem muita gente que não tem orgulho porque teve um período aí que quem era vendedor era sem vergonha, só quer ganhar dinheiro, né? É ladrão, é isso, é aquilo. E aí teve muita gente que dizia, que sempre disse, né, que tinha vergonha de falar que era vendedor por causa disso, por causa da fama horrível que tinha o vendedor. Só que hoje não é mais assim, né? Hoje muita coisa mudou. Um mau vendedor, ele não dura, né? Ele não dura nada. O mercado come. Não, ele é devorado vivo, né? E tu não consegue, sabe, manter alguma coisa assim, ó. É a mesma coisa que tu vender algo que tu não gosta, como tu me fala, quando perguntou essa aquela hora. É a mesma coisa, tu não consegue ficar. Tu não consegue, tu não aguenta muito tempo. Tu até pode aguentar um período e tal, mas tu não aguenta muito tempo. Porque tu enjoa e aí é aonde entra o quê? O distrato com o cliente, é tratar mal o cliente, é não respeitar o cliente, porque daí tu não gosta do que tu vende. Então troca de emprego, sabe? Vai vender outra coisa, vai vender... Como é que falou antes? Vai vender o que quiser, né? Olha aqui, ó. Andresa Scaini comigo aqui, mentora, estrategista comercial, tá aqui, ó. Estrategista comercial e mentora de vendas, transformando atendimento em vendas de valor. Como está a sua estratégia? Ela faz a pergunta aqui, né? Faça uma análise gratuita, entra lá no Instagram, Andresa com Z. Scaini, né? Isso. É isso? Fácil. Fácil. Te vende agora, você tem 10 segundos pra te vender. Então vamos lá. Quero ver se é boa mesmo vendendo. Então vamos lá. Eu sou consultora de empresas também, para quem tá procurando uma assessoria para mudança de comportamento da sua equipe de vendas. Eu sempre falo que eu não ensino, eu agrego, porque todo mundo sabe vender algo e alguma coisa. Então eu quero dizer que meu Instagram tá ali, liberado, acessem lá, me chamem. Cada empresa tem a sua estrutura, cada empresa tem a sua área comercial e cada empresa tem a sua dor. Então eu tô aqui para poder ajudar, para poder construir uma nova etapa da vida da sua empresa. Então, se quiserem me chamar, por favor, me chamem ali, deixe seu contato, faça uma análise também ali gratuita que tem no meu perfil. Vendedor que também queira se aperfeiçoar, entender melhor esse mercado, se construir, se autoconstruir. Me chama também, eu também faço mentorias individuais, com sessão, análise, a gente troca uma ideia, eu tenho certeza que a gente só vai crescer juntos. Show de bola, obrigado Deus, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, no fundo, somos todos vendedores, né? Somos todos humanos. É isso.